Em dezembro de 2022, eles falam para a família que viajariam para São Paulo. De toda forma, eles combinaram com a família que voltariam a tempo de passar o Natal todos juntos. A última mensagem trocada com a família aconteceu por volta das 16 horas do dia 18 de dezembro, e após isso, a comunicação cessou. Os dias foram passando e, conforme a família não conseguia nenhum retorno ou interação com o casal, eles decidiram então registrar o desaparecimento em uma delegacia de São Paulo. Todo esse mistério ia crescendo e se tornando uma agonia para a família. De um lado estava a polícia investigando um desaparecimento, de outro a família entrando em contato com os veículos de imprensa, a mídia para noticiar o desaparecimento e eles serem encontrados logo. Mas então, em 29 de dezembro, a família finalmente descobre o paradeiro do casal. Olá, eu sou a Glau e sejam bem-vindos ao canal Sem Rumo. No vídeo de hoje eu vou te contar todos os detalhes do desaparecimento do casal gaúcho em dezembro do ano passado. A mídia noticiou bastante esse caso e eu acho que o desfecho dele traz muita reflexão e muito debate também. E como aqui é um canal onde a gente se propõe a fazer alertas sobre diversos temas, mas especialmente coisas que envolvem golpes e crimes, eu decidi trazer esse vídeo aqui para a gente realmente debater, alertar e refletir sobre esse caso. Então, especialmente nesse vídeo, usem bastante aqui a caixinha de comentários para deixar as opiniões e reflexões de vocês. Mas, como eu sempre peço, antes da gente começar, se inscreve aqui no canal, deixa o seu like e também compartilha esse vídeo com alguém que tu acha que pode curtir o canal. Segue o canal também nas outras redes sociais, porque eu vivo postando vídeo por lá. Agora sim, sem mais delongas, bora pro caso. Juliana Nunes do Nascimento, de 31 anos, nasceu em Belém, no estado do Pará. Ela conhece o gaúcho Igor Antônio dos Santos Cabral, de 26 anos, que vivia em Carazinho, no norte do estado. Os dois namoraram por 2 anos até se casarem em fevereiro de 2022. Em algumas fontes dizem que desde então eles viviam com os pais do Igor em Carazinho, e em outras fontes eu encontrei que há pelo menos 1 ano eles já moravam sozinhos em uma casa, mas também nessa mesma cidade. Pelos perfis das redes sociais, a gente sabe que a Juliana estudou no Centro Universitário da Amazônia e que ela trabalhava em um hospital em Carazinho, mas até agora não se sabe qual função ela exercia nesse hospital. Já o Igor, segundo os familiares dele mesmo, contam que ele trabalhava como metalúrgico em uma empresa numa cidade vizinha. Em dezembro de 2022, eles falam para a família que viajariam para São Paulo. Ao que parece, nenhum dos dois tinha estado na capital paulista ainda, e as versões para a motivação da viagem também diferem. Alguns veículos noticiaram que eles viajaram para comprar presentes de Natal para a família. Outras fontes já dizem que eles foram apenas a turismo para passear por lá mesmo e conhecer a cidade. E outras fontes contam que há uma possibilidade deles terem ido para comprar itens, que também não se sabe exatamente o que, mas alguns itens em São Paulo que poderiam ser revendidos em Carazinho. Então, digamos que eles estariam viajando a trabalho. Então, tinham essas três possibilidades de motivação ali para a viagem do casal. De toda forma, eles combinaram com a família que voltariam a tempo de passar o Natal todos juntos. O casal saiu de Carazinho no dia 13 de setembro de 2022 e chegaram em São Paulo no dia 14. Eles se comunicaram normalmente com a família até o dia 18 de dezembro de 2022. A última mensagem trocada com a família aconteceu por volta das 16 horas do dia 18 de dezembro, e após isso a comunicação cessou. A família conta que tentou entrar em contato com os dois por mensagens, fazendo ligações, mas o celular deles nem chamava. Eles foram se comunicando com o restante dos familiares e amigos e todo mundo meio que formou uma corrente ali tentando ligar para o casal, mas também não tinha nenhum retorno dos dois. Os dias foram passando e, conforme a família não conseguia nenhum retorno ou interação com o casal, eles decidiram então registrar o desaparecimento em uma delegacia de São Paulo. Todo mundo estava muito preocupado e a família da Juliana, que vivia no Pará, decidiu até fazer uma vaquinha para conseguir dinheiro
para fazer a viagem até São Paulo e acompanhar as investigações do desaparecimento. Todo esse mistério ia crescendo e se tornando uma agonia para a família. De um lado, estava a polícia investigando um desaparecimento, de outra, a família entrando em contato com os veículos de imprensa, a mídia, para noticiar o desaparecimento e eles serem encontrados logo. E eu sempre me coloco no lugar das pessoas próximas de alguém que desaparece e a angústia que deve ser sentir isso, assim, você não ter noção do que aconteceu com uma pessoa que você ama, você não saber onde essa pessoa tá, se tá bem, se não tá. Deve ser muito angustiante lidar com o desaparecimento de alguém que você quer bem. Mas então, em 29 de dezembro, a família finalmente descobre o paradeiro do casal. Eu imagino que deve existir, sim, um certo alívio em saber onde eles estavam, ainda que eu também acredito que o desfecho não foi exatamente positivo. Enquanto a família estava em São Paulo procurando, o casal já nem estava mais no Brasil. No dia 29 de dezembro, como eu falei, a família recebeu uma ligação da Embaixada do Brasil no Líbano. A embaixada então informou para a família que o casal foi preso no Líbano, na capital Beirute, no dia 19 de dezembro, mas não informou qual crime eles teriam cometido que tivesse acarretado nessa prisão. Então, a única coisa que a família sabia é que eles haviam sido presos no Líbano no dia 19. E fecha certinho também com o tempo que a família tinha informado. Afinal, a última mensagem tinha sido trocada no dia 18, que deve ter sido o dia provável de viagem deles, ou nesse espaço de tempo, pelo menos. E no dia 19, então, ocorre a prisão, e desde então eles, logicamente, não conseguem mais ter contato com a família. Apesar de todo mundo saber que eles estavam detidos, ninguém ainda sabia realmente o que tinha acontecido. E é lógico que a mídia já noticiou que o casal tinha sido ao menos encontrado, né, o paradeiro deles. Afinal, eu acho que todo mundo, enquanto sociedade que estava acompanhando o caso, estava muito preocupado com o que estava acontecendo. Mas, dias depois, veio a notícia concreta de qual crime eles tinham cometido. E como a maioria das pessoas, pelo menos na internet, já especulava, eles foram presos por tráfico internacional de drogas. Eles saíram do aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, e viajaram até Doha, onde a maioria das pessoas acredita que eles ingeriram as drogas. Mas ainda, é claro, não se sabe detalhes da investigação, então pode ser também que eles tenham saído já de São Paulo com essas drogas ingeridas. Cada um carregou 500 gramas de cocaína, então está sendo bastante noticiado que o casal levou 1 quilo de drogas, porque cada um estava com 500 gramas no estômago. Eles foram detidos antes mesmo de conseguirem ingressar no país, então provavelmente dentro mesmo do aeroporto eles já foram presos e possivelmente vão cumprir sua pena no Líbano, já que os dois países, Brasil e Líbano, não têm acordo de extradição. Advogados aqui do Brasil especulam uma pena próxima aos 8 anos, que seria uma média ali de uma pena por tráfico internacional de drogas no Líbano. Mas como a gente ainda não sabe as circunstâncias exatas dessa prisão, é claro que essa pena também pode variar. De toda forma, como eu falei antes, provavelmente eles vão cumprir qualquer que seja a pena em solo libanês. Mas o casal vai enfrentar alguns outros desafios burocráticos que está sendo enfrentado por todo o povo libanês. E o primeiro deles é uma greve no judiciário libanês que pode atrasar todo o processo. Um outro desafio que vai ser enfrentado é uma crise energética que está acarretando em várias faltas de luz e é claro que está influenciando muito o dia a dia ali dos serviços públicos no Líbano. Então, isso também vai agravar o atraso ali no processo do casal. Quando esse tipo de crime acontece fora do país, né, um brasileiro, por exemplo, é fora do país, o consulado brasileiro nesse país é quem vai fazer esse papel de ponte entre a pessoa que foi presa, detida, enfim, e a família, né, dessa pessoa. Então, dificilmente o Igor e a Juliana estão tendo, acredito que apenas até o momento da gravação desse vídeo eles não tiveram nenhum contato com a família. Então, quem está passando notícias são, né, as pessoas do consulado, né, os brasileiros que trabalham no consulado, na Embaixada do Brasil no Líbano, que passam as notícias para a família
E aí, assim, né, gente, a família não tem grandes notícias, não conversou, não sabe o que aconteceu. A família da Juliana fala que tem notícias, assim, esporádicas, então, muito pelo contato também com parte da família do Igor. E a mãe do Igor deu uma notícia falando que o Igor estava bem, que ele estava muito abalado, mas estava bem. Então, essa é a única notícia, assim, que a gente tem é, exatamente dos dois, né? Contato direto com eles, a família, pelo menos até a gravação desse vídeo, não tem. Então, para eu tentar exemplificar um pouco da situação, a gente vai falar um pouco mais sobre as famílias especificamente. Então, eu trouxe aqui algumas declarações que as duas famílias deram para a mídia, porque é só o que a gente tem, como os dois estão detidos. Eu expliquei antes, a gente não tem nenhuma fala deles e nem nenhuma notícia, né, ou declaração específica dos dois. Então, eu vou falar um pouquinho para a gente refletir mesmo. Depois, mais para frente, eu vou puxar esse gancho. E aí vocês vêm junto comigo para a gente refletir um pouco sobre como a família está lidando com essa situação. Vamos começar então aqui pela família do Igor, que tem sido bem mais ativa na mídia, assim, no contato com a mídia. O pai dele disse o seguinte: depois que começou o namoro, ficaram quase um ano ali e foram morar sozinhos. Então, ele foi se distanciando. Não sabemos em que circunstância ele foi para lá. Eu acho que ele foi obrigado. Então, essa é a conclusão do pai do Igor. Já a mãe dele deu a seguinte declaração: eu quero tanto que ele volte, meu filho. Quem conhece ele sabe que ele não tem maldade no coraçãozinho dele. Ele é um meninão. Ela disse ainda que tentou fazer contato, né, com o filho ali naquele período em que eles estavam em São Paulo, ainda conversando com a família, mas que a Juliana o teria impedido de continuar o contato com a mãe. Já pelo lado da família da Juliana, quem deu as declarações para um veículo de imprensa foi um tio dela. E ele disse o seguinte: estamos à base de medicamentos, sofrendo demais, sem entender o que está acontecendo. Nossa sobrinha é de família humilde, de bom coração e nunca, nunca se envolveu com nada de errado. Sempre foi estudiosa, batalhadora e ajudava a família. E em relação às declarações que a família do Igor está fazendo sobre a Juliana, o tio dela disse o seguinte: a saudade dói. Vontade de dar um abraço e de dizer: estamos aqui. Você cometeu um erro, sim, e infelizmente vai ter que pagar da pior forma possível. Mas não achamos justo o que a família do rapaz está dizendo, jogando toda a culpa nela. Os dois são grandinhos, eles tomaram a decisão, eles erraram e vão pagar caro por uma besteira, por um erro. A vida é complicada, é dura, mas não justifica. Bem, por todas essas declarações e tudo que eu consegui ler sobre o caso e ver a mídia repercutindo, eu acho que a palavra que eu tenho e que reflete toda a situação das duas famílias é incredulidade. Eles não conseguem olhar e reconhecer as duas pessoas com quem eles criaram e conviveram a vida inteira, topando entrar numa besteira dessa, num crime desse. Os dois que pareciam ter uma vida de estudo, de trabalho, se tornando criminosos e respondendo por um crime internacional. E é óbvio que eu vou dizer, mas sempre que a gente faz qualquer atitude, a gente tem que entender que a nossa atitude ela não respinga só na gente e ela não reverbera só na nossa vida, mas ela vai sim reverberar na vida das pessoas que amam a gente. Só pela fala das famílias, a gente já vê que eles estão assim completamente desesperados, desnorteados, incrédulos mesmo, sem acreditar que é seu filho, sua sobrinha, enfim, conseguiu fazer isso, teve essa ideia, se dispôs a cometer um crime. É muita incredulidade. Então você vê que as famílias elas estão assim completamente perdidas e decepcionadas mesmo. E eu acho que não existe sentimento pior no mundo do que você decepcionar uma pessoa que você ama. E mais, para eles dois, no momento atual, eu acho que também deve estar sendo uma loucura, porque pelo que a gente sabe, assim, das notícias até agora, eles não tinham nem nunca ido para São Paulo. Então, eu imagino das notícias que a gente sabe que eles nunca saíram do país. E eles são presos
no Líbano, que é um país que eu duvido que eles saibam falar o idioma ou que eles conheçam profundamente aquela cultura. Se alguém tiver alguma informação sobre isso, também quiser deixar aqui nos comentários, fique à vontade, mas o que a gente pôde deduzir até agora é que eles não falam esse idioma ou entendem essa cultura, porque é uma cultura diferente, e agora eles estão presos nesse país e eles vão responder às leis que eu também acredito que eles não saibam, pelo menos eu não sei como é que funcionam as leis no Líbano, então eu imagino que eles também não saibam, e agora eles estão dentro desse sistema judiciário de um país completamente desconhecido para eles dois. Então eu acho que eles realmente vão agora pagar pelo crime que cometeram, mas que isso sirva de alguma forma de um alerta para pessoa que tiver, assim, gente, pelo amor de Deus, mas que tiver pensando em fazer uma coisa parecida, olha, a chance de se ferrar é enorme. Quantas vezes a gente vê, até nesses programas, tem realities mesmo de aeroportos, né, onde as pessoas são pegas sendo mulas, levando drogas, e assim, é uma burrada sem tamanho, que vai ser extremamente prejudicial para eles dois e também, especialmente para suas famílias. Então, vamos botar essa mão na consciência e parar de tentar conseguir dinheiro fácil. É o que o tio da Juliana falou. A vida é dura? É dura. A vida não é fácil, não é tarefa fácil viver e também conseguir grana. A gente sabe a situação que estamos vivendo, todo mundo tem essa consciência. Mas tentar meios ilícitos para conseguir dinheiro fácil é pedir para ferrar com a vida. E é isso que está acontecendo com eles dois agora. Então, que pelo menos sirva de alerta. Ah, e outra coisa que eu quero chamar a atenção aqui, só brevemente, porque eu acho que também talvez seja muito pesado para a família imaginar isso, mas quantos casos a gente vê de pessoas mulas, né, que foram mula de droga, tá, gente, que eu falo que carrega droga no estômago de um país para o outro, que engolem esses papelotes e antes de expelir, esses papelotes abrem no estômago e a pessoa acaba perdendo a vida. Isso acontece muito. Muito. Hoje em dia, acho que aconteceu tanto, tanto, tanto que a mídia acabou parando de noticiar porque é uma notícia tão batida, mas não quer dizer que isso parou de acontecer. Eu lembro que alguns anos atrás a mídia, assim, comentava muito mais sobre isso antigamente. E agora eu sinto que deu uma parada, mas não é porque deixou de acontecer, é porque eles realmente entraram em outros assuntos. Mas acontece muito. Então, se a família puder ter algum alento, é que pelo menos eles ficaram vivos, porque coisa muito pior podia ter acontecido. A gente não sabe o que podia ter acontecido. Então, pelo menos é um alento para a família, agora que eu falo. Eles estão vivos, eles têm que pagar pelo crime que eles cometeram, porque é um crime muito grave. Eles vão ser presos, vão cumprir a pena, mas pelo menos eles vão poder retornar para o seu país e para suas famílias. Esse crime acabou ganhando uma repercussão justamente porque estava muito estranho esse desaparecimento, né? O desaparecimento é que trouxe esse caso à tona. A gente nem sabia o que tinha acontecido e no fim o desfecho é um desfecho que infelizmente é mais comum do que a gente imagina e do que a gente gostaria, né? Então, se servir de alguma lição que barre uma próxima pessoa que estiver cogitando essa possibilidade, que possa ver esse caso e que possa ficar alerta dos riscos que está correndo, porque a chance, gente, disso estragar, arruinar com a vida de uma pessoa e de uma família é muito grande. Então é isso, galera. Novamente eu reitero, não esqueça, não saia desse vídeo sem deixar aqui nos comentários o que você achou sobre esse caso e de compartilhar esse vídeo com alguém, porque esses alertas são super importantes, que a gente espalhe cada vez mais a palavra. Se inscreve aqui embaixo também, deixa o teu like que ajuda muito o canal a crescer. Segue o canal nas outras redes sociais, porque eu vivo postando vídeo por lá. É isso. E tchau!